certeza você já ouviu falar sobre risco nos investimentos. E eu posso apostar que você já até fez uma autoanálise. Acho que eu não aceito muito risco não. Ou até que aceito um risco a mais. Porém, as pessoas falam sobre risco colocando tudo no mesmo bolo, falando genericamente, sem saber que existem tipos diferentes de risco. Quase sempre, quando se fala de risco nos investimentos, a referência é ao risco de mercado. Porém, existem outros tipos de risco que devem ser analisados. Os principais tipos são o risco de mercado, o risco de crédito, risco sistêmico, risco operacional, risco país, risco de liquidez. Esses são só alguns dos riscos que podem estar envolvidos em um investimento. Primeiro, vamos deixar bem claro, falando de uma forma mais genérica e menos técnica. Quase tudo que você for fazer envolve risco, seja a tomada de uma decisão ou até mesmo não tomar uma decisão. Até no investimento mais estável, há risco, se a gente considerar o risco de receber menos. E para fazer essa análise toda, a gente precisa entender sobre risco. Para começar a construir melhor esse entendimento, vamos falar aqui nesse vídeo sobre o risco de mercado e o risco de crédito. Já se inscreveu aqui no nosso canal? Se inscreva, deixe seu like e acompanhe o vídeo até o final para você entender efetivamente o que são esses dois riscos. Vamos começar pelo risco de mercado. Eu comecei o vídeo falando que geralmente quando a gente fala fiz uma aplicação arriscada, a gente está se referindo ao risco de mercado. Como o nome já diz, o risco de mercado é o risco de oscilação do valor de um ativo. O risco de mercado é aquele relacionado ao mercado financeiro, a cotação de uma ação, a oscilação da bolsa de valores ou a marcação a mercado de títulos, as taxas Selic, inflação, aos indicadores de mercado, expectativas de mercado, números de uma empresa e também, claro, oferta e demanda e tudo aquilo que impacta o preço de um ativo. Entendeu sobre o risco de mercado? Deixa o seu like aqui. Agora, vamos falar do risco de crédito. O risco de crédito é aquele referente à emissão de um título e à capacidade de honrar com o pagamento desse título que o emissor tem. Então, quando há uma aplicação, até mesmo em renda fixa ou em títulos públicos federais, que o emissor é o governo, existe um contrato que quem investe vai deixar o dinheiro e vai receber, num tempo determinado, um valor. Porém, quem emitiu precisa ter a capacidade de honrar com esse compromisso. A essa altura, eu já sei que você já está entendendo e percebendo que um investimento pode ter um risco de mercado baixo, mas um risco de crédito alto. Toda instituição ou empresa que emite um título tem o seu rating avaliado. Quanto maior o rating, menor o risco. E aqui entra uma máxima dos investimentos que nunca deve ser esquecida. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto maior e mais sólida uma instituição, melhor o rating dela e menor o prêmio que ela paga por aquele título. Quando você vê um título com um pagamento muito elevado, com certeza você está pagando pelo risco daquele título. São de instituições, emissores menores e com notas, com ratings menores também. Você está assumindo um risco de crédito maior para tentar ter um rendimento melhor, espera um retorno melhor. No risco de mercado, para o investidor ter bons retornos, ele vai ter que aguentar oscilações por um tempo maior, um horizonte de tempo maior. Já no risco de crédito, como falamos, para aquele investidor que deseja
um investimento com retorno maior, ele vai ter que emprestar seu dinheiro a uma instituição, uma empresa menos sólida e com um rate menor. Gostou de aprender sobre risco, a diferença entre risco de mercado e risco de crédito? Percebeu que aquele investimento que você achava que era sem risco tem sim o seu risco também e que a gente precisa conhecer para analisar melhor? Gostou? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e continua acompanhando aqui o Workout Financeiro.